Teleaula Parnamirim. Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa para o 6º ano. Eu sou a professora Natália e hoje nós iremos estudar frase, oração e período. Oração. O que é uma oração? Muitas vezes as pessoas levam na brincadeira, né? Quando falam de oração, aí falam, é aquilo que a gente faz na igreja, não sei o quê. E período é o tempo. Vamos compreender hoje o conceito de frase, de oração e período. Antes de iniciarmos, você pode pegar o seu livro de língua portuguesa, o livro Tecendo Linguagens, que é o livro utilizado aqui na Rede Municipal de Parnamirim, para acompanhar a aula comigo. Eu vou trazer alguns conceitos e algumas referências tiradas do livro e outras não. Então é importante você prestar bastante atenção e acompanhar. Outra recomendação antes de começar, atenção, pois o conteúdo de frase, oração e período é algo que você vai precisar não só no 6º ano, mas nos próximos anos também. Então é a base para você compreender o estudo das orações. Eu preciso que vocês compreendam direitinho o que vai ser explicado na aula de hoje. Frase, oração, período, será que é a mesma coisa? Será que eu posso confundir? Então gera muita dúvida, porque são coisas que estão interligadas. E às vezes o mesmo enunciado pode receber mais de um nome. Então prestem bastante atenção para compreender. Se você abrir o seu livro, aí na página 157, você vai encontrar este exercício. Temos aqui, frase, oração e período. Observe a capa da revista a seguir. Então, aqui você tem o desenho de uma capa de revista e tem alguns enunciados, né? Tem aí, ecológico, embaixo tem fora lixão. O cotidiano e o impacto socioambiental da antiga e maior montanha de lixo da América Latina em Brasília. Você tem por trás a foto do Palácio do Planalto, né? E umas imagens como se fossem lixo. Observem todos os recursos da imagem e também do texto. A letra A pergunta aí, qual é a matéria de capa em destaque nessa edição da revista? Então, a revista traz diversas matérias, você vai observar aí em vários pontos desta capa, você vai ver que tem diversos assuntos. Mas a reportagem principal é sobre um lixão desativado em Brasília. Que inclusive nas aulas anteriores, nas páginas anteriores, vocês têm um texto, vocês viram um texto de reportagem, notícia que falava sobre esse lixão que foi desativado. De que maneira a imagem da capa contribui para o entendimento do conteúdo da matéria principal? Então, você vai observar aqui a imagem, como eu falei, para vocês observarem. Você tem aí o Palácio do Planalto, né, atrás, aquele monumento que já é conhecido de Brasília, e na frente, né, a imagem de lixo. Então, de que maneira a imagem da capa contribui para o entendimento do conteúdo da matéria principal? Você percebe o quê? É como se a cidade, é como se Brasília estivesse em volta desse lixo, né? É como se isso estivesse atrapalhando. Então, contribui porque faz com que você tenha ilustrações na mente, com que você consiga associar o conteúdo à realidade. Agora, preste atenção na segunda questão, principalmente, que é onde eu vou entrar no conteúdo da aula de hoje. Observe os enunciados destacados na capa. Fora lixão. O cotidiano e o impacto socioambiental da antiga e maior montanha de lixo da América Latina em Brasília. Então, após a gente ler o que está aí nesse quadrado azul, que é justamente o que tem na capa da revista, nós temos a letra A que pergunta o seguinte. Em relação à presença de verbos, que semelhança é possível perceber nos dois enunciados? Lembram que na aula anterior vocês estudaram os verbos. Então, vocês já devem saber identificar os verbos em um contexto. Então, vamos ver aqui nesses dois enunciados.
O primeiro, fora lixão. E o segundo, o cotidiano e o impacto socioambiental da antiga e maior montanha de lixo da América Latina em Brasília. O que é que vocês percebem aí de semelhança em relação ao uso de verbos? Olhem um pouquinho. Não tem verbo, certo? Então, nos dois enunciados, nós não temos a presença de verbos. E nós vamos compreender quando isso ocorre, que tipo de frase é ou não. Fiquem atentos. Como foi possível perceber, a ausência de verbos nos enunciados da capa de revista não comprometeu o entendimento da mensagem. Levante hipóteses. O que é importante para que o enunciado tenha sentido? Então, vocês viram que os dois enunciados, tanto o primeiro, que tem fora lixão, como o segundo, que fala sobre o cotidiano da maior montanha de lixo da América Latina, todos os dois enunciados não apresentam verbos. Entretanto, você consegue compreender o enunciado tranquilamente. Ou seja, a ausência de verbos não comprometeu o sentido do enunciado. E aqui na letra B pergunta: o que é importante para que um enunciado tenha sentido? Ele precisa de o quê? Ele precisa de uma ideia completa e precisa de uma finalidade de comunicação. Então, para que um enunciado tenha sentido, ele precisa ter uma ideia completa, um sentido completo e uma finalidade de comunicação. Ok? Então, aqui eu tenho um determinado tipo de frase, que é o que vocês vão saber agora. E o que é uma frase? Algumas pessoas ainda utilizam o conceito de que a frase é um conjunto de palavras. Porém, esse é um conceito ultrapassado. Por quê? Porque a frase tanto pode ter um conjunto, ou seja, várias palavras, como ela pode ter somente uma palavra. Vai depender de quê? Do que eu falei anteriormente. Finalidade de comunicação, sentido completo. É o que diz aqui, ó. Frase é um enunciado de sentido completo e pode ser formada por uma ou mais palavras. Observem aqui essa tirinha. O pai falando com o filho. Estão falando em relaxar o isolamento. Aí o garoto diz: eba! Então a Covid está sob controle? Não, filho. O contágio está diminuindo? Não. Acharam a vacina? Não. Então, aí neste diálogo, você tem exemplos de frases com a presença de verbo, como a primeira, a frase do pai que diz aí, ó, estão falando em relaxar o isolamento. Presença de verbos em uma frase com várias palavras, mas no exemplo do filho, quando ele diz eba, tem um sentido completo. Você consegue entender o que ele quer dizer, consegue atingir a finalidade de comunicação. Então, este enunciado que o garoto fala eba, também é uma frase, mesmo tendo só uma palavra. Aqui também, ó, quando ele diz não, filho, não tem verbo, mas tem sentido completo, só tem duas palavras. Finalidade de comunicação atingida. No exemplo do terceiro quadrinho, quando ele diz aqui, a criança pergunta: o contágio está diminuindo? E o pai responde: não. Então, quando ele responde não, ele está passando uma mensagem completa, com sentido completo para o seu interlocutor, que é o seu filho. Então, mesmo tendo só uma palavra, é uma frase. Então, o conceito de frase é o enunciado de sentido completo e pode ser formado por uma ou mais palavras. Não necessariamente é um conjunto de palavras. Observe isso aqui. Frase é um emaranhado de palavras com sentido completo, que não necessariamente precisa ter um verbo para ter sentido, certo? Ele precisa de um sentido completo. Não necessariamente precisa ter o verbo. Observe. Socorro é uma frase com sentido completo. Alguém precisa de ajuda e pede socorro. Então, se você ouve por aí alguém gritar socorro, você já sabe que tem alguém precisando de ajuda. Essa pessoa não precisa de mais palavras para dizer que está precisando que você o ajude, que você o auxilie. Então, somente a palavra socorro cumpre a finalidade de comunicação. Tem sentido completo? Sim. Então, é considerado uma frase.
Olha aqui estes dois exemplos, ó. O primeiro. Menino, gato ou gosta não de. O enunciado tem sentido completo? Não. Se você ler isso aqui, menino, gato ou gosta não de, você não vai compreender nada. É um conjunto de palavras? É, só que não tem sentido. Por isso que usar a informação de que frase é um conjunto de palavras não é adequado. A frase é um enunciado que tem sentido completo, não importa se tem 1, 2, 3, 10 palavras. O que importa é que precisa ter o sentido completo e atingir a finalidade de comunicação. Então, como não tem sentido completo, não pode ser chamado de frase. Observe o outro. Mas se eu tivesse, o menino não gosta de gato, teria sentido? Sim. Portanto, pode ser chamado de frase. Então, vocês já compreenderam que a frase é um enunciado que tem sentido completo e que consegue atingir uma finalidade de comunicação, beleza? Então, vamos adiante. Exemplos de frases. Silêncio. E agora, José? Choveu. Não sei o que dizer. As frases são marcadas por entonação, que na escrita ocorrem com o recurso dos sinais de pontuação. Sem a pontuação, as palavras são apenas vocábulos soltos. Então, na fala, nós utilizamos a entonação. Então, o recurso utilizado pelas frases para você compreender a nossa forma de se expressar. Mas na escrita, o que representa a entonação são os sinais de pontuação. Então, são os sinais de pontuação que vão determinar que aquilo é uma frase. Porque se as palavras estiverem soltas, sem pontuação, são apenas vocábulos soltos. Eu dei o exemplo da palavra socorro, que pode ser considerada uma frase. Mas se eu tenho somente a palavra socorro escrita, pode ser que alguém esteja pronunciando ou não. Por isso que lá no exemplo, socorro tinha o ponto de exclamação. Porque significa que alguém está falando e falando alto, pedindo ajuda. Ok? Então, vamos lá. A frase que vocês acabaram de entender, o enunciado tem sentido completo. Ela pode existir sem a presença de verbos, que é o que a gente chama de frase nominal, ou simplesmente frase. E eu tenho também a oração. Qual é a diferença entre a frase e a oração? Vamos ver aqui. A oração é o enunciado que se organiza em torno de um verbo ou de uma locução verbal. Vocês já viram, quando nós estudamos verbos na semana passada, que a locução verbal, que é a presença de dois verbos juntos com o valor de 1, né? A locução verbal, ela representa o papel de um verbo. Então, a frase que contém um verbo ou uma locução verbal é chamada de oração. Professora, a oração é uma frase? É. Ela é uma frase, só que ela é uma frase diferente, uma frase que recebe o nome de oração pela presença do verbo. Se ela não tem verbo, ela é simplesmente frase, ou frase nominal, se você assim quiser chamar. Mas para ser chamada de oração, a frase precisa conter verbo ou uma locução verbal. Vejamos aqui o exemplo da tirinha de Mafalda. Ela liga a TV e vai falando. Use, compre, beba, coma, prove. Ei, o que eles pensam que nós somos? Aí no seguinte ela para, pensa. E o que nós somos? Desliga a TV. Os malditos sabem que nós ainda não sabemos. Então aí, nessa tirinha, Mafalda usa inúmeras orações. Primeiro, todos esses verbos que ela usa no primeiro balão. Use, compre, beba, coma, prove, são orações. Tem a presença do verbo? É oração. Mesmo que tenha só o verbo. E se tiver o sentido completo do que quer transmitir, é uma oração. E usa também frases mais completas, como a segunda. E o que nós somos? Tem o verbo ser, por isso é oração.
certo? Então, para ser uma oração, precisa ter verbo ou locução verbal. Exemplos de oração. Acabamos, finalmente. Levaram tudo. É provável. Estamos indo. Então, aqui eu tenho o quê? 4 exemplos de oração. Todos contêm verbo, por isso são orações. E o período? Então, vamos lá. Você compreendeu que para ter uma frase, eu preciso ter um sentido completo, uma ideia completa. Não importa a quantidade de palavras, uma ou mais. Se essa frase contém verbo, ela é chamada de oração. Se ela não contém verbo, ela é simplesmente frase nominal. Ou frase, se assim você quiser chamar. E o período, professora? Não é a mesma coisa? Estão interligados, mas vamos compreender agora o que é que eu chamo de período. Leiam aqui comigo. O período é uma unidade sintática. Trata-se de um enunciado construído por uma ou mais orações e possui sentido completo. Na fala, o início e o final do período são marcados pela entonação. E na escrita são marcados pela letra maiúscula inicial e a pontuação específica que delimita sua extensão. Então, vamos lá. O período é a unidade sintática, certo? Que é formada por orações. O período sempre vai iniciar com a letra maiúscula e finalizar com a pontuação, que pode ser o ponto final, os 2 pontos, o ponto de interrogação, exclamação. Então, o período finaliza com ponto final, interrogação e exclamação, certo? Ponto final, interrogação, exclamação, finaliza o período. Esses três sinais de pontuação. Então, o período sempre começa com letra maiúscula e finaliza com um desses 3 pontos. Os 2 pontos não, perdão. Então, interrogação, exclamação e ponto final. Dentro deste período, ou seja, o que tem dentro deste período, desse trecho que inicia com a letra maiúscula e finaliza com a pontuação? Orações. Então, o período é este trecho, esta unidade sintática que contém o sentido completo, certo? O período, ele pode ser simples ou composto. É o que nós vamos compreender agora à frente. Eu tenho aqui alguns exemplos, ó. Que sorvete delicioso. Nesse que sorvete delicioso, eu tenho uma frase nominal. Porque não contém verbo. Então, somente frase. No segundo, mamãe está furiosa. Perceba aqui, comecei com letra maiúscula, mamãe, terminei com o ponto final e tem a presença de verbo. Tem a presença de verbo, é oração. Este trecho aí é um período, porém um período que só tem uma oração. É o que a gente chama de período simples. No exemplo de baixo, preciso estudar para as avaliações, pois logo estarei de férias. Eu tenho aqui a locução preciso estudar, né? Aqui está destacado só o verbo estudar, mas é uma locução verbal. E estarei. Tenho 2 verbos. Locução verbal, que vale por 1, e o verbo estar. Se eu tenho 2 verbos, eu tenho 2 orações. Tenho 2 períodos? Não. Por que eu não tenho 2 períodos? Porque a pontuação só está aqui, ó, o ponto final. Então, eu comecei com a palavra preciso, com letra maiúscula, o período, e finalizei no ponto final. Então, o que marca o período, o fim do período, é o sinal de pontuação. E dentro deste período, eu posso ter uma oração, como neste aqui, no segundo exemplo, ou posso ter 2, 3 orações, como no segundo exemplo, que aqui eu tenho 2, certo? Vamos compreender melhor aqui o período simples e composto. Os períodos podem ser simples ou compostos. Vejamos cada um deles. Período simples. Os períodos simples são aqueles constituídos por uma oração, ou seja, um enunciado com apenas um verbo e sentido completo. Exemplo: os dias de verão serão muito longos.
Tenho aí o verbo ser. Então, no período simples, eu tenho somente uma oração. Por que, professora Natália, eu só tenho uma oração? Porque eu só tenho um único verbo. Então, o sentido completo existe do enunciado, porque foi finalizado com o ponto, mas eu tenho que prestar atenção na quantidade de orações. Se eu tenho um verbo, eu tenho uma oração. Se eu tenho 2, 3, aí eu vou ter mais orações. Lembrando que, se for locução verbal, ou seja, os dois verbos juntinhos valendo como se fosse um, não são duas orações, é apenas uma, porque os dois verbos equivalem a um, certo? Então, período simples, uma oração só. E o período composto? Os períodos compostos são aqueles constituídos por mais de uma oração, ou seja, 2 ou mais verbos. Exemplo, Mariana me ligou para dizer que não virá mais tarde. Período composto por 3 orações. Eu tenho os verbos ligar, dizer e vir. Então, aqui é um período composto porque eu tenho 3 verbos. Se eu tenho 3 verbos, eu tenho 2 orações. E nós utilizamos muitos períodos compostos nas nossas falas, certo? Às vezes você diz assim, você vai sair cedo de casa por quê? Eu vou sair cedo porque eu preciso ser pontual. Vou sair, preciso ser pontual. Ou seja, aí nesse períodozinho eu já tenho 3 orações, período composto. Como também eu posso utilizar no meu dia a dia os períodos simples. Comprei um presente para você. Só tem um verbo, comprar. Comprei. Então, lembre-se, a frase é o enunciado que contém sentido completo, independente da quantidade de palavras ou de conter verbo ou não. Mas a oração, para ela existir, eu preciso ter o quê? Verbo ou locução verbal. E as orações formam o quê? Constituem o quê? Os períodos, que podem ser simples, se eu tenho apenas uma oração, um verbo, ou compostos, quando eles têm 2 ou mais verbos, ou seja, mais de uma oração. Olha só, aqui na página 157, você tem esse conceito que nós vamos acompanhar agora. Damos o nome de frase ao enunciado que, em uma situação comunicativa, apresenta sentido completo. Veja, fora lixão. O exemplo acima é uma frase nominal, pois tem sentido completo e não é organizado em torno de um verbo. Quando o enunciado é organizado em torno de um verbo, damos a ele o nome de oração. Observe. A estrutural acumula atualmente 40 milhões de toneladas de detritos. O exemplo acima é uma frase verbal e uma oração ao mesmo tempo, pois tem sentido completo e é organizado em torno de um verbo, acumular. Cada oração é organizada por um único verbo ou locução verbal. Dessa forma, para cada verbo ou locução verbal, contamos uma oração. Veja o exemplo. A entidade fechou um acordo de cooperação para acompanhar o fechamento do lixão, até sua conclusão definitiva. O exemplo acima é de uma frase formada por 2 orações, já que possui 2 verbos. Quando uma frase é formada por uma ou mais orações, é chamada de período. Então, aqui neste trecho você tem um resumo de tudo que eu expliquei para vocês hoje. Da frase ser um enunciado com sentido completo, da oração ter a presença de verbo ou locução verbal, que dependendo da quantidade de verbos eu tenho a quantidade de orações, que o período é formado por estas orações. Então, para finalizar, certo? Nós temos este esquema aqui, que você pode aí fotografar, você pode gravar, você pode colocar aí na sua cabecinha como algo que vai te ajudar a não esquecer o que vimos hoje. Eu tenho a frase, oração e período. Frase é todo enunciado de sentido completo. A frase pode ser o quê? Nominal. Se ela é nominal,
não apresenta verbo. Tenho aí o exemplo, que belo dia. Ou ela pode ser verbal, que apresenta verbo. A frase verbal é chamada de quê? Oração, certo? E esta oração é o que vai constituir os períodos. Aí eu tenho um exemplo de oração, ou seja, de frase verbal. O dia está lindo. Então, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham compreendido direitinho os conceitos de frase, oração e período. Tentem sempre atentar para o contexto, lembrando que o período vai começar sempre com letra maiúscula, até se chegar ao sinal de pontuação, que pode ser o ponto final, a exclamação ou o ponto de interrogação. Chegou ali, você vai observar se ali você só tem frase nominal ou se você tem oração. Se você tiver oração, você percebe se você tem só uma ou mais. Se tem só uma, período simples. Se tem mais de uma, período composto. Fica aí agora os exercícios para vocês resolverem, tirarem as dúvidas com os professores e não deixem de estudar mais um pouquinho, pois este conteúdo é de extrema importância. Muito obrigada pela aula de hoje, pela sua atenção. Bons estudos e até a próxima!